Vamos começar hoje uma meditação sobre um grande personagem bíblico. Vamos falar sobre o profeta Elias. A Bíblia nos relata a vida de muitos profetas. Mas Elias não foi um profeta qualquer. Quando você vê, por exemplo, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração e os seus 3 discípulos viram ao lado de Jesus 2 pessoas, uma delas era Elias, a outra era Moisés. Elias apareceu com Jesus no Monte da Transfiguração e novamente lá no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, as 2 testemunhas, no capítulo 11, uma delas também era o profeta Elias. Então nós vemos que Elias esteve presente no Velho e no Novo Testamento. Lá na antiga história do povo de Israel, na época do Senhor Jesus e no final dos tempos voltará no palco mundial. Então não estamos falando de um profeta qualquer. Ele foi o único profeta que não morreu. Elias não morreu. Ele foi um tipo de João Batista. Quando a Bíblia fala, o anjo falou a Isabel, mãe de João Batista, que veio a ser mãe de João Batista, quando o anjo veio anunciar para ela o nascimento de João Batista, ele falou que João Batista iria adiante do Senhor no poder, no espírito e no poder de Elias. Quer dizer, João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio preparar o povo para receber o Senhor. Então, esta figura do profeta Elias tem muito a nos ensinar. E uma delas que eu quero confrontar aqui hoje com você é exatamente o significado do nome Elias. O nome Elias, em hebraico, El-Yah, significa o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E veja que curioso, porque Elias viveu exatamente em um dos períodos mais baixos, de maior falência espiritual da história de Israel. Um período em que o rei de Israel era chamado o rei Acabe, que se casou com uma mulher estrangeira chamada Jezabel. Até hoje o nome Jezabel é sinônimo de um Satanás feminino, não é? Ele se casou com Jezabel, que veio a ser a rainha de fato, a que mandava no país, porque Acabe era controlado por ela. E ela era sacerdotisa de Baal. Portanto, importou para Israel o culto a Baal. Acabe chegou a construir um templo para Baal na terra de Israel. Importou os profetas de Baal da terra de Sidom e, por ordem, por instigação de Jezabel, começou a matar os profetas do Senhor. Então, o que aconteceu na terra de Israel nos tempos do profeta Elias? O que aconteceu foi que o culto a Deus, ao Deus de Israel, de Abraão, de Isaque e de Jacó, se tornou proibido. E aqueles que serviam ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus, se tornaram a minoria, enquanto que a maioria servia a Baal. Todo o povo começou a servir a Baal. Agora, tente se transportar para a pele do profeta Elias. Elias, repito, cujo nome significava o Senhor é Deus. O nome Elias tinha este significado. Vivendo como o principal dos profetas na altura, tendo de observar, de assistir a adoração ao Deus vivo, sendo proibida, condenada, e os profetas mortos, e o povo se voltando para um Deus falso chamado Baal.
Então, o que aconteceu com Elias? Qual era a situação dele? A situação dele significava e significa para nós o conflito entre a teoria e a prática. O conflito entre o que ele cria e o que ele via. O que ele sabia e o que ele vivia. Ou seja, ele cria e sabia que o Senhor era o Deus verdadeiro. Mas na prática, o que estava acontecendo? Baal estava em ascensão e o Senhor, os profetas, o povo de Deus estava desaparecendo. Então Elias, dentro dele, sentia uma grande revolta. E dizia, isso não pode acontecer. Ele não aceitava aquilo que os seus olhos viam. Então, quando nós olhamos os atos do profeta Elias, nós vemos nele um homem revoltado, um homem que foi para o tudo ou nada, um homem que foi para o desafio. Ou Deus é verdadeiro e me justifica e aparece na minha vida, aparece aqui para o povo, ou então é melhor eu morrer de uma vez como esses outros profetas. Ou seja, ele não aceitou viver entre a teoria e a prática. Ele não aceitou isso. Uma fé nominal, uma fé que não funcionava para ele. Então, a primeira lição que nós tiramos deste grande homem de Deus, o profeta Elias, é que nós não podemos viver entre a teoria e a prática. Nós não podemos viver sabendo uma coisa, crendo, conhecendo uma coisa, e na prática vivendo outra. E não é assim que muitos cristãos, muitos que dizem que creem em Deus, estão vivendo. Talvez você que se considera um cristão, seja você um católico, um evangélico, o que for, não vem ao caso a sua denominação. Mas talvez tudo que você sabe, tudo que você conhece de bom da palavra de Deus, de justo, de agradável, de perfeito, tudo que você ouviu falar da palavra de Deus, as boas promessas desta palavra, está acontecendo o contrário na sua vida. Você sabe que está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no seu bolso agora, você não tem nada. Na sua conta bancária está faltando o que você precisa para pagar as suas contas. Você ouve falar das promessas de paz, mas você não tem paz. Está escrito que ele é o príncipe da paz, mas você tem visto o príncipe das trevas na sua vida e não o príncipe da paz. E assim vai. Logo que, de fato, que você crê em algo, mas vive outra coisa, outra realidade. Até quando, disse o profeta Elias ao povo, vocês vão ficar entre duas opiniões, entre dois pensamentos? Então, você que é uma pessoa inteligente, você que é uma pessoa que raciocina, aprenda isso com este profeta. É inadmissível. A fé inteligente não nos permite crer em uma coisa e viver outra. Este é o primeiro passo para você mudar de vida e ver, como Elias, o fogo de Deus descendo em sua vida para provar a todos que o Senhor, de fato, é Deus.